Boa noite, queridos amigos, meus queridos irmãos, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, em torno desse Evangelho libertador, nos encontramos felizes e muito gratos a Deus e a sua infinita misericórdia. Damos continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o 10. Uma mensagem dentro das instruções dos Espíritos, que ontem a Márcia falou sobre a caridade material e a caridade moral, uma mensagem da irmã Rosália. Hoje nós temos uma mensagem de um Espírito Protetor, que é o item 10, continuando sobre a caridade material e a caridade moral. E o Espírito Protetor diz o seguinte: meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmo: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós. Eu sofria, era infeliz, mas acredito no Espiritismo e vedes, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhos da última hora. As crianças que já viciadas por suas companhias vão vagar pelos caminhos prestes a sucumbirem sob as más tentações, diz-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhe repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência. E em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade. É maravilhoso esse comentário do Espírito Protetor, porque quando se fala em caridade, as pessoas sempre entendem a caridade material. E é por isso que muitos acham que não podem praticar caridade, como se a única caridade fosse a caridade material. Mas todas aqui que o Espírito Protetor apresenta são caridades espirituais ou moral. É aquela que você dá de si mesmo, não dá do que você tem, você dá do que você é. Aquilo que mora dentro do seu coração. A preocupação com os velhos, com as crianças, com os doentes, com os esquecidos. Essa é a verdadeira caridade, mais importante do que a caridade material. Por isso que nós devemos valorizar e compreender a importância dessa mensagem, tão pura, tão nobre e tão profunda. E o Espírito continua dizendo: vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama
consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiver deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Esse segundo parágrafo, nele o Espírito Protetor coloca algo a mais do que já falou no primeiro. Os argumentos do primeiro parágrafo era como se a pessoa que não tem condições materiais está isenta de praticar a caridade. Mas as pessoas às vezes se esquecem que um sorriso não custa dinheiro, que uma palavra de conforto vale muito mais do que muitos e muitos milhões, que um abraço fraternal na dor, um conforto ou um consolo na solidão, um aconchego na tristeza, uma acolhida no desprezo, são muito mais importantes do que qualquer fortuna que cada um de nós pode ter acumulado. A verdadeira caridade é aquela que, como já falei, que nós damos do que somos e não do que temos. Portanto, aqui na segunda parte, ele apela ou evidencia para todos nós a questão da consciência. A consciência, ela vai crescendo quanto mais você aprende, quanto mais conhecimento você adquire, mais sua consciência fica mais desperta. E a consciência desperta é um indicador, é um freio, é algo que nos prende muito para o lado do bem. Quando você tem sua consciência desperta, dificilmente você esquece as suas obrigações. Dificilmente você vai ser indiferente aos que sofrem, aos que dormem debaixo da marquise, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com problemas ao nosso lado, que muitas vezes damos-lhes as costas. Esse é o nosso verdadeiro desafio, auxiliar na dor aquele que precisa. O necessitado é aquele que faz parte do nosso maior objetivo. Atender à necessidade do outro é uma condição premente do verdadeiro seguidor de Jesus. Basta que observemos a sua atitude. Basta que observemos os seus ministérios, tanto na Galileia, como na Samaria, como na Judéia. Aonde ele chegou, ele chamou a atenção. Até mesmo no momento que ele tinha, ou que se afastava para repouso, ele não deixava de atender aqueles que o procuravam. É o caso da mulher Cirofenícia, que saindo da Galiléia encontra essa mulher aflita e que os discípulos queriam afastá-la a todo custo, mas que ela, na sua dor e na sua necessidade, recebeu toda a assistência segundo a promessa de Jesus, que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que somos nós, somos aqueles não judeus, aqueles que Jesus não esqueceu e nem esquecerá, porque ele disse que existiam outras ovelhas que não são do seu aprisco, mas que ele as traria e haveria um só pastor e um só rebanho. É o Jesus universal. E quando você vê um Jesus que pensa em todos indistintamente, de leste a oeste, de norte a sul, neste planeta de 8 bilhões de habitantes, a gente tem como espelho e como ponto maior o conhecimento diante de tanta dedicação e de tanto amor, nos faz realmente despertar a nossa consciência quando, por acaso, falhamos ou deixamos de ajudar aquele que fazia parte da nossa obrigação. Assim, precisamos refletir a questão de, para fazer caridade, não precisa dinheiro. E o segundo ponto
a nossa consciência. Ela nos cobra quando você diz que as pessoas acham que Deus não vê tudo. E Kardec dá aqui, o Espírito, aliás, dá aqui um exemplo muito grande, colocando-nos, cada um de nós, sobre a montanha, quantos grãos de areia nós não vemos. E deixamos no livre-arbítrio, cada um vai colher o que plantar. Nós estamos nesse grupo. Estamos dentro da grande massa que Deus colocou o livre-arbítrio e os dois caminhos para a opção, o caminho do bem e o caminho do mal, que Jesus traçou tanto quando falou da porta estreita e da porta larga, que a porta larga é a porta da perdição. E a porta estreita é aquela da consciência desperta, do amor, da fraternidade e da solidariedade com aqueles que sofrem. E o Espírito Protetor conclui no seu terceiro e último parágrafo desse item 10, dizendo o seguinte: meus amigos, a cada regimento novo o general fornece uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima, reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e deles recebereis a felicidade e a consolação. De uma certa forma, meus queridos irmãos do grupo, nos passos de mestre e demais irmãos queridos, nós estamos fazendo parte deste grupo pequeno, para muitos insignificante, mas nós estamos aqui com a bandeira do amai-vos uns aos outros. Estamos aqui a serviço dos que sofrem, solicitando a presença do Dr. Bezerra entre nós, para nos trazer o auxílio para todos aqueles que estão incluídos no grupo da prece, que eles possam receber as nossas vibrações, os nossos sentimentos do fundo do coração, de que estamos aqui dispostos a auxiliá-los em suas dificuldades. Lembrai-vos, Senhor, neste momento, dos que estão nos hospitais, dos que estão nas UTIs, dos que estão em recuperação pós-cirúrgica. Auxiliai-los, Senhor, aqueles que estão a teu serviço, aqueles que nós podemos vibrar positivamente por eles. Concedei-nos a condição, Jesus, de que as nossas energias possam atingir todos aqueles que estão sob a nossa custódia. Pedimos ainda, Mestre, permite que o Dr. Bezerra fluidifique esta água e que nós sejamos beneficiados pelo seu uso. Paz, Senhor, para este planeta. Iluminai as nossas vidas, os nossos corações e as mentes de todos os dirigentes deste planeta, que têm sob seu domínio, ou sob sua custódia, ou sob sua subordinação, aqueles que muitas vezes eles consideram inferiores e não se lembram que eles são o motivo deles serem dirigentes. Aquele que dirige, aquele que coordena, aquele que dá ordem, tem mais responsabilidade do que aquele que as recebe, que são dirigidos e são subordinados. Abençoa, Senhor, o nosso grupo, nos passos do Mestre, e todos esses irmãos que estão conosco, e conceder-nos uma noite de muita luz, uma semana de muita paz, de muita esperança, de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa e de pessoas despertas para imitar a mensagem do Evangelho libertador do Cristo. Fiquemos com Ele, tenhamos todos uma boa noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos.